Quem tiver dificuldade, como vão ter normalmente, para copiar o esquema no quadro, no papel, depois eu deixo o esquema aí e com calma, após a aula, após a janta, poderão vir copiar com tranquilidade. Porque a cor não foi adequada. Né? Exatamente. Mas é somente esses cartazes, não tem mais, são os únicos. As 3 aulas serão sobre tudo que está aí. Bem, o tema então, você já sabe pelo programa, serão 3 aulas sobre a reencarnação. E a importância desse tema, vocês já devem ter percebido pela vivência pessoal e comunitária na pastoral, o quanto que esse tema é importante, é prático e é bastante frequente em nossa convivência. Dizia-me um padre, amigo meu, padre Marcelino, que é um dos assessores da CNBB, que um amigo dele fez um inquérito numa paróquia, um inquérito geral, sobre várias coisas, vários temas, vários assuntos. Um dos assuntos que ele colocou na pesquisa foi: você crê na reencarnação? Ele fez esse inquérito com 2.000 pessoas, 2.000 pessoas católicas, não pessoas assim que não têm opção religiosa, 2.000 pessoas que se diziam católicas. Não surpreendam-se com o resultado. 80% de 2.000 pessoas, escrita no preto no branco, disseram que acreditavam na reencarnação. Numa igreja, numa comunidade católica. Sim, essa experiência foi feita na diocese de Nova Friburgo. E, portanto, é um dado bem concreto. E também outras experiências, essa é a maior que eu conheço em termos de números. Mas também existe tanta outra experiência a nível pessoal que você pode fazer e constatar como a reencarnação está como que adentrando, e não há mais quase entre os católicos, na grande maioria, uma distinção entre a ressurreição e reencarnação. Muitos deles afirmam que a ressurreição é uma forma de reencarnação. Bom, isso vamos ver mais depois. Portanto, a importância desse tema da reencarnação, ela é realmente uma necessidade. Aqui nós temos um esquema geral das 3 aulas que vão acontecer até hoje, amanhã e depois. Vamos ver um pouquinho então o porquê disso. Já ouvimos o Frei Conrado na primeira aula do curso dizer: na interpretação dos fenômenos à luz da história. Então ele colocava que cada pessoa tem uma cosmovisão. Segundo a cosmovisão da pessoa, assim saem as prosopopeias. Se alguém tem uma cosmovisão mítica, as suas prosopopeias serão míticas. Se uma pessoa tem uma cosmovisão do mundo, ou mundo-visão, se quiserem, de Deus, do universo, tem uma cosmovisão reencarnacionista, se tem esta mentalidade, a prosopopeia vai sair correspondente. Portanto, de acordo com a cosmovisão da pessoa, assim saem as prosopopeias. E no decorrer da história, nós constatamos isso. Em todos os períodos da história, em todas as civilizações, encontramos grupos humanos, a nível individual, a nível de sociedade, pessoas que interpretam e saem com esta cosmovisão e com essas prosopopeias. Portanto, são fenômenos bastante caracterizados que saem com essas determinações. Nós vamos ver ainda os pormenores, o porquê. Vamos ver o esquema geral, para quem consegue ler. Então, é um esquema dos argumentos a favor
da hipótese da reencarnação. Vamos pegar todos os argumentos existentes, pelo menos os mais conhecidos, que são atribuídos como fatores a favor da reencarnação. E vamos perceber que esses mesmos argumentos a favor da reencarnação, como que eles são furados. Então tomaremos os argumentos a favor, vamos destrinchá-los, vamos ver em que falham, e com os próprios argumentos a favor, ver que eles poderão se tornar contrários. Então, um esquema ali. Primeiro, então, vamos ver os fatos, os fenômenos, a realidade dos fenômenos. E vamos perceber que quantas pessoas que se dizem que viveram em outras reencarnações, em outras vidas passadas, porque através do conhecimento. Aqui tem então ali o número 1, grande, não? Fatos, fenômenos, os fenomenológicos. Primeiro, de conhecimento. Pessoas, crianças, adultos, mas geralmente crianças, que se dizem que viveram, que se lembram de outras vidas passadas. De conhecimento. Os reencarnacionistas, não necessariamente os espíritas, acreditam nas plantas que pode haver uma reencarnação, pode ser para trás, não só para frente a reencarnação. Para os não espíritas, para os espíritas kardecistas, só pode ser progressiva a reencarnação, não regressiva. Mas para os não kardecistas, ou para os não espíritas, a reencarnação pode ser também nas plantas. Vamos ver depois. Nos animais, como que alguns animais são inteligentes, fazem cálculo, porque então são reencarnação de alguém que está pagando um castigo. Por exemplo, Einstein, que foi um dos que colaborou na invenção da bomba atômica. Certamente, então, encontramos um animal, um cavalo, que faz cálculos matemáticos, que faz certas operações, talvez esteja com o espírito de Einstein, que está pagando os pecados, porque ele foi um dos que participou da invenção da bomba atômica. E aqui, então, temos 1/3 de conhecimento no homem. Vamos ver uma série de casos bem conhecidos, internacionalmente conhecidos, de pessoas que afirmam, que dizem. Então, primeiro, 131, simplesmente afirmam, não apresentam argumentos, não apresentam dados, vão afirmando, como por exemplo Buda. Buda afirmou que lembrava de 550 últimas reencarnações. Afirma simplesmente, não traz assim maiores argumentos ou comprovações. Afirmam. Pois, além de afirmarem, há aqueles fatos verossímeis, que não simplesmente afirmam, mas que há uma certa realidade correspondente ao que afirmam. Também tem os fatos com as pessoas, além de afirmarem e serem verossímeis, tem também os que apresentam argumentos sólidos. O caso daquela, o José apresentou em aula, da Iris Farkside, que não conhecia o espanhol, depois de ter um problema, de ter uma morte, depois a fazer o retrocesso, ela volta com outra personalidade, com aqueles detalhes, e falando espanhol. Então é um argumento forte, claro, só pode falar espanhol porque está vindo um espírito reencarnando na outra pessoa. Não é mais Íris, mas Luzia Altar e Sal. Reencarnação. Íris deixa de ser Íris para ser uma outra pessoa. Com argumentos comprovados. Fatos, fenômenos, realidades de pessoas que apresentam realidades comprovadas. Então aqui tem dois assim, digamos, sobretudo um psiquiatra americano, Ian Stevenson, que escreveu o livro 20 casos sugestivos de reencarnação. Eu vou pegar 1 ou 2 mais famosos do livro dele, para tentar dissecar o caso. Também tem o déjà vu, que já foi bastante falado aqui. Pessoas que nunca estiveram num lugar,
nunca estiveram num ambiente, de repente estão lá, eu já vi isto, eu já ouvi isto, é claro, já ouviu isto, já viu isto, porque você está lembrando de reencarnações passadas que teve aqui. Então, como explicar na prática isso? Não basta dizer, é bobagem, isso é ilusão. Há que explicar o fenômeno, o fato, há que dar todos os detalhes, para a pessoa então ficar convencida de que aquilo não se procede de uma maneira reencarnacionada, de reencarnação, mas tem uma explicação bem mais objetiva do que apenas aquela atribuída à alma de alguém. Há crianças que aprendem logo, aprendem com a rapidez muito grande. Então, aprende logo porque estão lembrando de vidas passadas, por isso aprende logo agora. O que dizer sobre isso? Crianças prodígio, crianças que sumariamente são um prodígio de conhecimento. É claro, são reencarnação de outro espírito, de um espírito que está na criança, por isso é um gênio, por isso é uma criança prodígio. Os gênios, como explicar os gênios? Uma criança de 7 anos que toca piano com uma rapidez incrível, uma criança que faz cálculos assim mesmo engenhosos. Como explicar isso? Como fazer uma análise objetiva desse caso? Não basta dizer que isso aqui é bobagem, que isso não existe. Há que explicar, há necessidade de explicar o fato objetivamente. Então, isso é o número 1. Fatos, fenômenos de conhecimento, de animais ou também em plantas, isso tudo no homem. Número 2, psicológicos. Então, simpatias e antipatias mútuas. Uma pessoa me cai bem, nunca vi essa pessoa, primeira vez que a vejo, me cai bem. Então, é porque foi minha avó na reencarnação passada. Uma pessoa me cai antipática, nunca vi essa pessoa, mas não sei por que me cai antipática. Não tolero, não suporto, não há aquela empatia. Claro, porque em vidas anteriores foi meu inimigo e agora está reencarnado aqui, por isso há essa antipatia instantânea, mútua e assim de chofre, sem maiores detalhes, sem maiores explicações. Os instintos. Como explicar os instintos? As inclinações que tenho para uma determinada coisa. Como explicar isso? É evidente. Se eu tenho uma inclinação, um instinto para uma realidade, é porque já aprendi de tantas outras reencarnações. Por isso tenho esta inclinação para isso ou para aquilo. Inclinações e tendências. Como que uma criança, 2 irmãos gêmeos, um quer ser engenheiro, outro quer ser astronauta. Então, vamos ver. Aquele que quer ser médico, o engenheiro é porque em reencarnações passadas foi talvez um engenheiro talvez não bem sucedido. E agora então, talvez numa reencarnação futura, hoje, ele tem essa tendência a ser engenheiro porque quer aperfeiçoar nesta vida o que não conseguiu em vidas anteriores. Isso dentro dos fenômenos psicológicos, dos fatos psicológicos de conhecimento psicológicos. Tem também dentro dos fatores fenomenológicos, os fatores fisiológicos, as semelhanças. Por exemplo, Lincoln, as semelhanças entre Lincoln e Kennedy, data que assumiram a presidência dos Estados Unidos, data de nascimento, mesma data de nascimento, ou mesma data de morte, mesmo tipo de morte, uma série de coincidências significativas. É claro, porque Kennedy é a reencarnação de Lincoln. São todos esses argumentos a favor da reencarnação muito simples e até simplórios. Mas são esses fatos, esses argumentos que vão entrando e vão fazendo a cabeça e vão convencendo. Não é verdade? Não há grandes mistérios nesses argumentos. Mas a incidência, a insistência e a simplicidade e a simploriedade vão realmente transformando, vão mentalizando. Além das semelhanças de datas, de coincidências, de dados
bastante semelhantes, também as semelhanças com marcas. Vamos ver um caso bastante conhecido de Munda Ravi Shankar, é a mesma pessoa. Uma criança que morre assassinada, dali 6 meses nasce uma outra, nasce com o sinal, a cicatriz ou o sinal, se foi degolado então com o sinal no pescoço. Então é evidente, nasceu 6 meses depois, então é a reencarnação daquele que foi assassinado, que foi degolado. Pois até nasceu com a marca no pescoço. Por que prova maior do que isso a favor da reencarnação? Então como explicar isso? Bom, isso então dentro do número 1, dos fatos, fenômenos, realidades de conhecimento que existem. São tantos. No segundo ponto, são 3 pontos. No segundo, então, argumentos filosóficos. Como explicar a questão número 1, a dor? Como explicar que uma criança que nasce defeituosa, inocente, as desigualdades sociais, por que um é pobre, está sofrendo, outro é rico? É claro, o pobre está sofrendo porque está pagando por pecados de vidas passadas, por isso hoje ele é pobre. Então é uma justificativa bastante simplória das desigualdades, mas que para o povo vai convencendo, porque Deus é bom. Deus não diz em vocês, padres, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é misericordioso. Como é que uma criança vai nascer defeituosa? Porque uma pessoa vai nascer numa miséria? Então, como explicar esses argumentos? Como contra-argumentar objetivamente com esses dados? O sofrimento, as tragédias que acontecem. Deus não é bom? Como é que acontecem tragédias? Então, os que sofrem, uma mãe que perde um filho numa tragédia, um acidente. Então, a dor, o sofrimento, como castigo de vidas passadas. E que hoje, então, estou pagando. Eu estou hoje redimindo faltas cometidas, faltas acumuladas em vidas passadas. A evolução, tudo evolui. Tudo evolui. Os animais evoluem, as plantas evoluem. Por que o homem não vai evoluir sempre? Então, a evolução. Portanto, o homem pode atingir, pela evolução, toda a plenitude do conhecimento e uma evolução contínua, uma evolução que não para nunca, até chegar no demiurgo total, até identificar-se com o ser sobrenatural. Então, a evolução. Depois vamos ver a diferença, a evolução extrínseca, a evolução intrínseca, em todos os aspectos. Um fator histórico, o consenso universal, segundo os maiores expoentes do Espiritismo, Asakov, Kazim Bassaí, Leon Diniz, tantos outros. Todos os povos, todas as civilizações, em todos os continentes, sempre se pensou nesses termos. Portanto, há um consenso universal. Por isso, a humanidade não pode errar. Se todos os povos, todos os continentes pensaram de uma maneira idêntica, não pode haver erro nisso, porque a humanidade em si não pode errar. Portanto, há um consenso que leva a pessoa a crer na reencarnação. Então, vamos ver como entender isso. Depois, número 4. A reencarnação, o que é? É um desejo, portanto, de múltiplas experiências de vida. Uma só vida é muito pouco. Uma só existência é pouco demais para realizar uma experiência profunda. Então há necessidade de muitas outras experiências, muitas outras vidas, para ir desenvolvendo as potencialidades que Deus colocou na alma humana. Novas oportunidades. É a mesma coisa. Por que só uma chance e acabar tudo? Uma só chance, uma só vida e acaba tudo? Por quê? Não, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Me dá 1000 outras chances, 1000 outras vidas para voltar. Vejam, como são argumentos simples, muito simplórios, mas que vai fazendo realmente, vai formando uma mentalidade. A origem da alma.
Da onde vêm as almas, se não há reencarnação? Nascem 1000 pessoas, mas morrem 1000, mas nascem 100.000. Da onde que vêm as almas? De outros planetas. Despovoam outros planetas e vêm para a Terra. Depois, então, eu coloquei ali uma pergunta número 7. O que o psiquismo busca com a reencarnação? O que inconscientemente os homens que creem na reencarnação estão buscando com a reencarnação? O que está atrás dessa busca, através desses argumentos ou de outros argumentos não colocados aqui? O que está por detrás disso, dessa busca? Há algo especial? Há algo no inconsciente humano que ele busca com a reencarnação para responder às próprias interrogações? Então vamos ver alguns pontos sobre isso. O que está atrás? O que o psiquismo global, humano, do homem, o que ele faz? O que ele busca com a reencarnação? E terceiro item, então, a revelação, ou a revelação espírita, ou a revelação, digamos assim, a revelação bíblica e a divina. A revelação espírita, através dos espíritos, que veio a revelação das reencarnações. Foi revelado aos expoentes do espiritismo, por exemplo, esses dados da reencarnação. E a revelação divina, através da Bíblia. Está claro na Bíblia a reencarnação, segundo eles. O cego de nascença, várias passagens bíblicas do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Por exemplo, é famosa a passagem de Nicodemos. Em verdade vos digo, quem não renascer de novo, portanto está claro, quem não renascer, novas vidas, novas reencarnações. E várias citações, sobretudo no Novo Testamento, a favor, segundo eles, da reencarnação. Depois, a revelação divina através dos santos padres, da patrística. Segundo Leão Diniz, vários padres, Orígenes, Clemente Alexandria e tantos outros, que, segundo Leão Diniz, foram a favor da reencarnação. Bom, esse é o esquema geral, mais ou menos assim, encaixando todos os principais argumentos a favor da reencarnação. Então vamos tentar analisar cada um desses argumentos e ver em que aspecto eles furam, em que aspecto eles são inverossímeis, em que aspecto eles são contraditórios e por diante. Bom, inicialmente então vamos ver, antes disso um pouco, o tema reencarnação, ele invade várias áreas da ciência. Por exemplo, a primeira área que a reencarnação invade, que ela vai apontar, sobretudo com a antropologia. Quem é o homem? Então, aquelas distinções que nós já sabemos. Vai apontar, vai também fazer assim, frente com a psicologia, com a teologia, com a filosofia, com a psiquiatria, o desconhecimento das funções humanas, psíquicas, e assim por diante. Bom, vamos começar então agora com a terminologia, alguns termos mais conhecidos. Esse aqui acho que vai dar para enxergar melhor. Não? Mais alto? Quer pôr mais alto, Lúcio? Põe lá em cima, né? Para não rasgar só agora. Vai, aqui, ó. Isso. Bem, então vamos ver aí os principais termos que normalmente são conhecidos por reencarnação. Nomenclatura e etimologia. Então, reencarnar. Reencarnar. De novo na carne. Várias carnes. Reencarnar. É o mais conhecido. Mentempsicose. Vários
psiquismos, sucessão de vários psiquismos. Se bem que esse termo, depois vamos ver, ele é um pouco, não foi muito entendido de forma originária, ele tinha outro significado. No hinduísmo, metempsicose não é o que hoje se entende, tinha uma outra conotação. Mentensomatose, sucessão de vários corpos. Mentensarcose, sucessão de várias carnes. É só para depois, vamos ver que depois tudo isso aqui tem um fator comum, uma característica comum que abrange todos. Ensomatose, a alma em diversos corpos, ensomatose. Palingenésia, vários nascimentos, várias gerações. Pluralidade das existências, também é bastante difundido esse termo. Vidas sucessivas, progresso contínuo, também é entendido numa dimensão reencarnacionista. Eterno retorno, transmigrações das almas, mudança de corpos, lei do karma, a lei do ato. O que eu faço hoje aqui de mal, de pecado, eu necessariamente vou, pela lei do karma, ter que pagar. Não há perdão. Pela lei do karma, não há nenhum sangue de um Deus é capaz de perdoar nenhum pecado humano. Uma frase de Leon Denis. A lei do karma, com a sua então categórica realidade, uma vez que você errou, não há mais conserto, vai ter que pagar necessariamente em outra vida. Lei do Devachan seria quase a mesma coisa, né? A lei da erraticidade, isto é, a alma, depois que desencarna, fica errante, vagando, até apossar-se, até possuir uma nova vida, uma nova carne, uma nova existência. Lei da erraticidade. Então, em todos esses termos, em toda essa terminologia, o que caracteriza? Há um fator comum em todas, basicamente: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esta é a lei, tal é a lei. É a frase que está no túmulo de Allan Kardec. Portanto, dentro dessa terminologia, o que caracteriza? Que eu já vivi muitas vidas passadas, muitas vidas passadas, e que ainda vou viver muitas vidas pela frente. Este é o conceito que predomina toda essa terminologia, quer esteja palingenésia, pluralidade das existências, metempsicose, eterno retorno e assim por diante. Bom, então vamos ficar com esta realidade: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Portanto, um progresso sempre contínuo, nunca há um ponto final. Mas vamos ver depois que isso aí também leva a uma finalidade. Chega uma época que tem que haver uma conclusão, vai atingir um alvo. Então vão cair ou no panteísmo, certamente o panteísmo, onde esta chama, aquela alma, então iria identificar-se com Deus. Bom, da onde que surgiu, da onde que partiu, digamos assim, a partir de Allan Kardec, sobretudo, que foi o codificador, Leon Denis, Assakoff, tanto os latinos como não latinos, da onde que surgiu esta ênfase para a reencarnação? Então, o ponto de partida é aquele, não? É o conceito antropológico de homem. Não? A separação do homem entre corpo e alma, matéria e espírito. Então, o ponto de partida é esse. Então, vamos ver que reencarnação ressurreição, encarnação,
encosto, possessão, há muitas confusões nesses termos aí, principalmente nesses aqui. Dizem eles, os espíritas sobretudo, mas vocês católicos não creem na encarnação? Portanto, está aí a reencarnação. Portanto, uma confusão muito grande entre encarnação, isto é, o Filho de Deus assumindo uma natureza humana, assumindo a humanidade, é uma realidade, não é uma reencarnação. Portanto, uma confusão, uma identificação entre encarnação com reencarnação. É muito, para eles, equivalente. Não há uma distinção de conceitos entre uma coisa e outra. Então, reencarnar é uma alma, a minha alma, que já viveu muitas vidas, agora está neste corpo. O corpo é apenas um envoltório, é uma camisa que eu visto. Esse corpo vai morrer, a minha alma vai reencarnar em tantos outros corpos. Portanto, para os reencarnacionistas, não há nenhuma diferença entre reencarnação e encarnação. Não? Então, encarnação é a realidade do Filho de Deus assumindo uma natureza humana. É bem diferente. Hein? Ele não veio de outros corpos. Ressurreição. A ressurreição nada mais é, para a mentalidade reencarnacionista, do que uma forma de reencarnar. É um tipo, é um novo tipo de reencarnação, é a ressurreição. Portanto, precisa diferenciar muito bem. A ressurreição é a mesma pessoa que passa a nova criação, uma nova vida sobrenatural, com todos aqueles requisitos que nós sabemos. A ressurreição, então, é isso, é uma plenitude de vida. É a mesma pessoa que assume, que faz parte da nova realidade sobrenatural. Ressurreição. É o mesmo homem, a mesma pessoa que passa uma nova transformação. Encosto. Não seria propriamente uma reencarnação. Eles também aceitam isso. Encosto é um outro espírito, uma outra alma que vem encostar junto à minha. Encosta aí por um dia, um mês, um ano, um tempo limitado. Não há assim, não é que toma posse permanentemente, não. É por tempo limitado. Possessão também, não é um encosto. Aí é um espírito que se apodera do meu espírito, abafa o meu e ele assume a liderança do meu órgão, da minha vida. Então é importante ter esses termos, esses conceitos bem claros, para não haver confusão. Mas num diálogo com o espírita, é muito frequente esta realidade. Eu coloquei aqui no item, onde é que está? Sim, número 8 ali, meio confuso ali. TVP, Terapia de Vidas Passadas. Número 8, Terapias de Vidas Passadas. Há um psicólogo norte-americano chamado Morris Netterton, que ele afirma isto. Que faz terapias, vai lá um cliente fazer uma terapia, ele localiza, através dos métodos terapêuticos, os sofrimentos que você está pagando hoje de 200 anos atrás, 500 anos atrás. Eu fui numa palestra de uma professora de pedagogia, de terapia de vidas passadas na faculdade, e depois da palestra, então, eu abordei a professora perguntando: mas como é que você, o grupo de vocês, grupo de psiquiatras aqui em São Paulo, como é que vocês diferenciam que esse trauma que agora estou tendo, ou esse problema, esta dor, esse sofrimento que estou tendo agora, essa angústia, que se deve a 200 anos atrás? Então, para eles é muito simples, diz ela. Se constata, a pessoa diz, a pessoa afirma. Então, mas como é que você diferencia? Por exemplo, as leis de Mendel, que o filho
não herda aquela tendência da família, as inclinações. Numa família de pescadores, é normal que o filho vai ser pescador. Como é que se diferencia isto? Se é um pescador sofredor agora, ele está pagando que vida, que pecado de vidas passadas. Diz ela assim para mim: olha, meu amigo, esse negócio de raciocinar, pensar muito, não faz bem, só confunde, né? Só confunde. Portanto, é uma coisa assim impressionante, é impressionante mesmo. Você fica assim desarmado, não há condições de diálogo quase. Inclusive eu fui convidado para participar de um grupo desses, né? Vamos lá fazer parte conosco, o senhor vai ver, que vai se convencer. E vamos descobrir, através da terapia de vidas passadas, que os seus sofrimentos atuais, aonde que estão localizados, em que reencarnação passada está. Portanto, nascer, morrer e progredir sempre. Esta é o dogma. Reencarnar, reencarnar, reencarnar sempre. É o dogma que está bem fixado. Vamos começar então com os argumentos, os fenomenológicos. Fenômenos, fatos comprovados que estão aí, que não se podem negar. Nas plantas. Aqui tem então Clive Baxter, que já foi citado várias vezes aí, que escreveu um livro sobre isso, onde ele afirma que as plantas têm sentimento, conhecem o pensamento do homem. Portanto, se conhece o pensamento do homem, é porque nesta planta há um espírito que reencarnou na planta. Os espíritas, em geral, e os kardecistas não aceitam isto. Para eles não há reencarnação em plantas nem em animais, é só no homem. Para os kardecistas é a evolução sempre progressiva. O máximo que pode acontecer é estacionar, mas nunca regredir, sempre para a frente. No máximo estacionar, mas sempre progredir. Para os outros espíritas não kardecistas, eles então aceitam isso. Então Clive Baxter escreve isto, que as plantas têm sentimento, conhecem o pensamento humano, diferenciam as coisas e assim por diante. O que nós dizemos sobre isso? O que nós íamos responder a esta questão? Plantas que têm sentimentos. É porque são germes de um espírito que serão futuramente, ou são resíduos de um espírito que está ali, que já veio de outras reencarnações? O que você responderiam? Hein? Vamos ver. Qual? Alma vegetativa. O que mais? Como? Tem que provar primeiro isso. Vejam, exatamente, né? As plantas, sabemos, têm as reações físicas. Se você chega perto de uma planta com uma tesoura, evidentemente que há uma reação física. Se você chega perto da planta com outro instrumento, se você chega perto da planta uma criança, a planta reage. Então são reações físicas. São reações físicas normais à planta. Há um antropólogo que tem o livro O Pensamento Selvagem, já citado por Conrado e outros, que ele cita dois etnólogos. Ele cita Fraser e Codrington. O Dr. Fraser, ele encontrou na Oceania, numa região chamada Linfu, um grupo humano que determinava, a pessoa da tribo, do grupo humano, determinava em que animal iria reencarnar, em que planta iria reencarnar, em que borboleta iria reencarnar. Portanto, aquelas plantas, aquelas borboletas, aqueles animais tornavam-se proibidos a sua destruição, porque poderia ser o ancestral de alguém que estivesse ali, que estaria ali reencarnado. Também cita o Claude Lévi-Strauss, cita também o Codrington, que encontrou na Oceania também um grupo humano, e certos homens desse grupo determinava sempre a bananeira como reencarnação das almas. Então aquelas bananeiras, e consequentemente as bananas, não poderiam ser consumidas, porque poderiam ser, então, habitação
de uma alma. E isso não é coisa, gente, antiga, não. Claude Lévi-Strauss é recente. É uma pesquisa recente. Quem quiser maiores detalhes, é só pegar o livro Pensamento Selvagem, da Nórdica. Os animais. Já foi falado aí, já falou sobre hiperestesia direta, os animais e por diante. Como explicar que os animais têm a capacidade de fazer cálculos? Como entender isso? Se o animal faz cálculo, é porque tem dentro de si, então, um espírito de alguém. Tem a alma de um falecido que está reencarnado no animal. E, portanto, está aí uma explicação. O que vocês iriam responder a uma pessoa que afirmasse esse argumento em favor da reencarnação? Condicionamento. Exatamente, né? O condicionamento, o animal, através da hiperestesia, ele capta, se o dono está perto, evidentemente, ele capta os sinais e, por reflexo, com o condicionamento, ele vai emitindo as patas conforme o que se pede. 2 mais 2, então o animal dá os sinais correspondentes. Mas vejam, não está ali, não é isso uma prova de reencarnação, não é verdade? Não é uma prova de reencarnação, mas os animais têm inteligência. Tem inteligência. O que é responder isso? Os animais têm inteligência ou não têm? Não têm. Exatamente. Então são o quê? São instintos. Por instintos, né? Os instintos. As abelhas, por exemplo. As abelhas, que há séculos e há séculos estão fazendo sempre a mesma coisa. Então não há uma evolução dentro da espécie. Há uma adaptação evolutiva, não propriamente uma evolução, senão uma adaptação que vai convergindo sempre para melhores adaptações da própria espécie, né? Nos animais, até alguém assim que, parece que foi o pai que contou esta piadinha, que eu achei interessante. Mas como que não são inteligentes os animais? As abelhas, assim por diante. A natureza é inteligente. Veja os rios como são inteligentes. Sempre vão se escondendo e sempre passando por baixo das pontes. Então são inteligentes, né? Verdade? Então não se percebe que a inteligência não está no rio, mas a inteligência está no homem que fez a ponte. É. Bom, isso aí é fácil para nós compreendermos, né? Nas plantas, nos animais não vou assistir muito. Vamos agora entrar então no homem. Então, fenômenos, fatos de conhecimento no homem. Pessoas, crianças que dizem que são reencarnações de vidas passadas. Primeiro, 131. Simplesmente afirmam. Buda, por exemplo, já citei, lembrava nada mais, nada menos do que 550 últimas reencarnações. Feliz memória. Também a Nibenzan. A Nibenzan lembrava de todas as reencarnações passadas que ela já viveu. Afirma simplesmente. Hipólito Leon de Nizar Rivail lembrava de quando, muitos séculos antes, ele foi quem? Um monge druida, um sacerdote druida. Afirma. Aonde está? Onde se constata isso? Em parte nenhuma. Se afirma. Por isso, esta argumentação é muito fácil afirmar. É muito fácil. Mas é anticientífico. Vamos analisar a história? Vamos ver se encontramos este Allan Kardec. Vamos ver quem é Allan Kardec. A história não conhece. A história desconhece esse Allan Kardec. Buda, aonde vamos encontrar as 550 vidas passadas que ele vivera? Nós não encontramos. Portanto, não é um argumento sólido, mas afirma-se. Está aí, não se discute. Não é apenas uma afirmação.
mas há algo mais concreto, algo mais objetivo. Os verossímeis. É muito famoso esse caso entre os verossímeis de Bradley-Murphy. 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 O que aconteceu? Um hipnólogo, não um especialista, mas um amador de hipnose, ele fez uma hipnose, ele chamava-se Morey Bernstein. Morey Bernstein. Este hipnólogo amador, um dia vem um cliente chamada Virginia Tighe e submete-se à hipnose. Virginia Tighe, está narrado este fato num livro que foi traduzido em todas as línguas do mundo todo. Um caso muito famoso de reencarnação, uma prova de reencarnação. Morey Bernstein diz: agora você tem tantos anos de vida, vai regredindo. Agora você tem 10 anos, agora você tem 5 anos, agora você tem 2 anos, agora você tem 1 mês, no último materno, e agora você tem quantos anos? Onde você está agora? E Virginia Tighe sai, de repente, com certos dados incríveis. Ela diz: agora estou 100 anos para trás. Portanto, ela voltou para o ano 1798. O livro do Morey Bernstein foi editado em 1956. Foi editado em 56. Então, ela volta a esta época, 1798. E traz dados. E diz o seguinte: que eu nasci no dia 20 de dezembro de 1798. Nasci em Cork, na Irlanda, como filho do advogado Duncan Murphy e Kathleen. Morava numa casa de madeira. Aos 15 anos, estuda. Com 17 anos, conhece Brian McCarthy, filho de John McCarthy, também advogado de Cork. Bride e Brian se casam e vão morar em Belfast. Vive aí numa casinha onde recebe a frequente visita do padre John Gora, da igreja de Santa Teresa. Bradley se diverte tocando a lira e dançando a giga. Compra sua roupa em Cade Rose. Seu esposo ensina direito na King's University, daquela cidade. E de quando em vez escreve artigos para um jornal. Descreve seus funerais e sua vida póstuma, ressaltando particularmente que não passou pelo purgatório, contrariamente ao que Padre John tinha ensinado. Afinal, fala em termos vagos sobre a sua vida atual, a sua vida nova e atual encarnação nos Estados Unidos em 1923. Portanto, estão dados, estão aí. Uma prova mais evidente que isso não existe. Uma prova evidente da reencarnação. Como que ela vai trazer todos esses dados, todos esses detalhes, todas essas questões bem particulares? O que vocês responderiam a esse caso de Bradley? Bom, o nome dela, que a reencarnação é Bradley-Murphy. Bradley-Murphy é o nome da nova reencarnação. O nome dela é Senhora Virginia Tighe. O Morey Bernstein coloca o pseudônimo de Ruth Simmons. O que você iria responder a um caso deste? Então vamos ver. Em primeiro lugar, fizeram-se várias coisas. Vários jornalistas foram até essas localidades, cidades que ela citava. Mas o mais prático, o mais objetivo, seria ir até a infância dela, analisar a infância dela, para ver o que aconteceu aí. Então vamos ver a realidade. O que aconteceu? Bradley nasceu, segundo ela, em Cork, no dia 20 de dezembro de 1798 e morreu em Belfast, no domingo do ano de 1864. Realidade. Vamos pesquisar a realidade dessa afirmação. O que encontramos? Os registros irlandeses, salvo
os de algumas igrejas, só remontam até o ano 1864. 1864. Portanto, ela diz que voltou até 1798. Em nenhum deles aparece nem o nascimento, nem a morte de uma tal de Bradley. Nenhum diretório da cidade de Cork menciona a sua família. Bradley viveu, como dizia ela, numa bonita casa. Qual é a realidade? Na Irlanda, há pouquíssima casa de madeira, pois esse material é muito raro naquele país. Bradley frequentou a escola diurna. Realidade: não há vestígio dessa escola na realidade. Bradley diz na hipnose que raspei toda a pintura da minha cama de metal quando tinha 4 anos, em 1802. Realidade qual é? Antes de 1850, não havia camas de metal na Irlanda. E assim por diante, né? Bradley casou-se com Cian Bride McCarthy. Qual é a realidade? Brian, como chama, é o segundo nome do esposo real e atual de Virginia Tighe, ou Ruth Simmons. Outros dados que ela foi dando, por exemplo, que Bradley foi professor de Direito na King's University de Belfast e escreveu alguns artigos para o jornal Newsletter da cidade. Realidade: naquele tempo não havia faculdade de Direito em Belfast. E assim, tantos dados que ela foi dando os dados, e como chegar a uma conclusão? O que responder a isso? Vejam, se há a regressão, há também a progressão. Mas um outro fato ainda dentro dos verossímeis, muito conhecido, sobretudo no Brasil, que está em muitos livros, já viram falar de Lobson Rampa. Lobson, é aqui B. Lobson Rampa. Quem já não viu falar do livro Terceira Visão, Terceiro Olho? Grande maioria dos jovens do Brasil estão lendo não só esse, mas tantos outros livros de Lobson Rampa. Quem foi Lobson Rampa? Atualmente, um jornalista em inglês se diz que é Lobson Rampa. E na Terceira Visão, nesse livro que teve a maior difusão, não só no Brasil, mas em todo o mundo, ele dá vários detalhes, como que este monge tibetano, Lobson Rampa, conhece da vida da vida anterior, onde ele foi então monge, no seu monastério. Todos os dados, vários detalhes da sua vida anterior. Por exemplo, que ele escreve no livro que agora, depois de muito treino, ele consegue subir as altas montanhas sem oxigênio, porque os lamas não precisavam de oxigênio para subir as montanhas. O jornalista atualmente não percebe a contradição. Ele esquece que está falando como jornalista, como inglês, e não mais como Lobson Rampa. Depois, no livro A Terceira Visão, vai dando assim, por exemplo, que quando era criança, para começar os treinos em criança, que ele ficou vários dias no eremitério, no lamastério, para fazer os seus treinos, 3 dias imóvel, batia vento, areia, completamente imóvel. Uma criança de 5 a 7 anos, imóvel, 3 dias. Vejam. Depois, equilibristas. Então tinha que fazer no treinamento, fazer o treinamento de equilibrista. Então tinha que subir um pau de sebo muito alto, e depois que subia o pau de sebo tinha que fazer a bananeira. Tinha que fazer bananeira aqui em cima. Depois dizer, tá tudo na Terceira Visão. E essas crianças, vendo esses equilibristas, o que faziam depois? Faziam a mesma coisa, só com detalhe, que eles caíam aqui
de cabeça na cabeça, e ficavam de cabeça a cabeça, com um perfeito equilíbrio. Vai descrevendo a terceira visão, toda a sua vida como monge no seu lamastério. Uma série de fantasia, uma série de dados que vai dando. Que com o terceiro olho ele conhecia todas as civilizações, conhecia com a terceira visão todos os povos. Tudo era conhecido pela terceira visão. De repente um dia chegam alguns europeus com o frio, casaco de pele, gravata, e eles perguntam se aquilo era pele, o que era aquilo. Vejam, as afirmações, uma nova contradição. Então não diferencia o que é fantasia e o que é realidade. Se com a terceira visão eles conheciam todos os povos, todas as civilizações, como não conhecer, não distinguir uma pessoa de pele, casaco de pele, do próprio pelo, da pele do indivíduo, da pessoa? Naturalmente isso aí é uma fantasia. Não? Depois, o que mais? Também que a Terra se movimentava, escreve na terceira visão no livro, que a Terra se movimentava numa direção. E um belo dia lá, houve um outro planeta, desgovernou, deslocou da sua órbita, veio contra a Terra, deu um tremendo choque e houve o desvio de rota da Terra. Por isso que a Terra hoje gira nessa direção. E assim, vocês vão, é um livro muito interessante para uma fantasia, para a gente se deleitar com a sua leitura. Mas a realidade é que o livro está aí, e as pessoas acreditam, está em uma prova evidente da reencarnação. Se ele fala assim, é porque realmente ele está lembrando de vidas passadas. Bom, como dar uma explicação desses fatos comprovados, verossímeis? Puxa vida, nem cheguei, eu queria terminar até os gênios hoje. Bom, vamos lá. Como dar uma explicação a esses fatos? Então, se existe a regressão na idade, existe também a progressão. Se eu digo, há uma acomodação, a pessoa se acomoda ao que o hipnólogo lhe diz, lhe sugere, ou conscientemente ou inconscientemente. Se eu faço a progressão numa pessoa, ele diga que agora ela tem 60 anos, ela vai se comportar, vai se acomodar a esta sugestão consciente ou inconsciente. Se eu digo que ela tem agora 80 anos, ela vai escrever trêmula, vai se acomodar a essa realidade de 80 anos. Não é verdade? E quem é este jornalista inglês? É alguém que conhece um pouco de parapsicologia, que conhece o ocultismo, que conhece o espiritismo e dá toda essa série de dados aí, de dados. Se há esta regressão na idade e se faz estas psicanálises nas pessoas, como fazer uma psicanálise verdadeira numa pessoa, se eu hoje sou fruto de centenas, dezenas, milhares de vidas que já vivi? Então acabou-se, toda a psicanálise vai ruir por terra, não tem mais fundamento, porque eu não sou mais eu. O influxo do ambiente, totalmente o influxo do ambiente, vemos nesse jornalista inglês, está patente, está visível, o seu conhecimento atual, que ele joga para trás, de uma maneira assim, bastante fantasiosa. Vamos ver ainda um caso muito interessante, os comprovados já conhecem. Iris Farkside. Então ela, filha de Gerald Farkside, que tem 14 anos, de repente tem uma morte, mas não morre de verdade, retorna. Agora é Luzia Tales de Salvo, mãe de 14 filhos, tem 40 anos, que mora na Rua Obscuro, número 1, em Madrid, na Espanha, e falando correntemente o espanhol. Então, esse é um argumento, é um fato com um argumento sólido, segundo a reencarnação, os reencarnacionistas. Esse fato você já sabe como explicar, né? Já foi explicado também, já foi explicitado, não vou me deter nele. Vamos a um outro muito interessante. Os comprovados, fatos comprovados. O mais famoso de todos eles, segundo Ian Stevenson, que é um psiquiatra e um parapsicólogo americano, e tem esse livro, Os 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Já tem um outro livro, parece que já está editado, já está ao público,
os 100 casos sugestivos da reencarnação. Ele coloca o título, sugestivos. Vamos pegar então um caso muito famoso por Ian Stevenson, Nirmal e Prakash. Nirmal e Prakash. Nirmal e Prakash é a mesma pessoa. Prakash, reencarnação de Nirmal. Nirmal, no dia, em abril de 1950, morria Nirmal com 10 anos. E antes de morrer, Nirmal dizia assim: eu vou voltar para lá, eu vou voltar para lá. E apontava para Kozhikala, para a localidade de Kozhikala. No dia que estava doente, no dia que estava ruim, para a morte, apontava: eu vou voltar para lá. E dizia à sua mãe: você não é minha mãe, você é uma Javni, você é uma pária. Então acusava a mãe. Em agosto de 51, nascia Prakash. E com 4 anos e meio, ele dizia que era Nirmal. E que era de Kozhikala. O Nirmal apontava para cá, que queria ir para lá. O outro nasce e diz que quer vir para cá. Portanto, vejo aí as coincidências aí contraditórias. Em 56, Prakash viaja para Kozhikala e reconhece o nome dos parentes, dos amigos de Nirmal. Em 61, portanto com 6 anos, mais de 6 anos um pouco, reconheceu seu pai, pai de Nirmal, reconheceu, confundiu uma irmã Memo, mas é muito significativo já, entre várias irmãs, ele confundiu uma irmã com a outra, isso choque, chama atenção. No interior da casa, reconheceu 2 tias, vizinhos e várias dependências. E numa outra vez, numa segunda visita, ele hesitou diante da casa. Teve dúvida, porque tinham mudado a fachada da casa. Prakash duvidou. Parece que ficou em dúvida. É porque tinham pintado a fachada da casa, tinham modificado um pouco a fachada da casa. Então, Nirmal e Prakash, segundo Ian Stevenson, é um dos melhores casos dentro dos comprovados, segundo a ideia reencarnacionista, para provar a reencarnação, pelo menos como sugestiva. Como explicar? Uma explicação específica. Nirmal, antes de morrer, no dia que morrer, já apontava: eu vou renascer lá, em Kozhikala. E dizia para sua mãe: você não é minha mãe, você é uma Javni, você é uma pária, eu sou de outra estirpe, eu sou de outra categoria. Depois o Prakash diz: eu quero ir para lá, lá é o meu lugar, eu quero ir visitar minha mãe. Estão notando a contradição? Com Nirmal, Prakash, de 34 dados que ele dá antes da primeira visita, antes de ir na casa de Nirmal, ele dá 34 dados. Destes, 8 dados são verificados, 8 dados são correspondentes antes da primeira visita. Todos os outros dados que ele dá e se comprovam: eu vi aquilo, encontrei aquilo, das dependências da casa, de 34, somente 8 dados antes da primeira visita, todos os outros após a primeira visita. Claro, já tinha percorrido lá, já conhecia a realidade da casa. Ele reconhece 2 tias aos 15 anos. Reconhece 2 tias. E as 2 tias estavam com um véu no rosto. Então ele não está lembrando que são suas 2 tias. Está adivinhando que são suas tias. Que estão conversam por perto, está adivinhando. Basta o IP para explicar aí. É uma captação hiperestésica. E uma explicação geral sobre esses casos verossímeis, Bradiner, Lobson Rampa, Iris Faxide e Nirmal e Prakash. Uma explicação geral rápida. O que acontece? Essas pessoas vivem em ambiente onde existem pessoas que conhecem os fatos. Pessoas que são possuidoras de conhecimento dos fatos que aconteceram. Então basta aí um IP
para que houvesse aí uma captação desses sinais, um conhecimento desses sinais. Um fato, ou deixa um vestígio, um livro, um documento, um fator arqueológico, a cidade, fica um vestígio desse sinal, ou não fica nenhum vestígio. Se fica um vestígio, se fica algum sinal, então eu posso conhecer estes vestígios através do livro, uma fotografia, uma casa, pessoas que conhecem o fato, e por isso ter o conhecimento. Ou esse fato não deixou nenhum vestígio, nenhum livro, nenhum documento, nada que narre o fato, ninguém que conheça o fato. Então, como que eu vou comprovar que esse fato é de vidas passadas? Um fato qualquer de retrocognição. Um fato qualquer de retrocognição. Através da faculdade psigâmica, que conhece presente, passado e futuro, através da retrocognição, que é o conhecimento atual de um fato passado, como é que eu vou argumentar que isto é um fator da reencarnação, se também existe, digamos assim, a pré-cognição, se eu posso ir para a frente, e eu não estou lá na frente, eu não estou vivendo lá, estou captando algo do futuro. Também, se eu faço um fato de retrocognição, um fator de conhecer o passado, não quer dizer que eu sou lá, que eu estou lá, mas estou adivinhando o passado, estou lembrando o passado. E se a pessoa tem uma mentalidade reencarnacionista, é evidente, vai sair a prosopopeia da reencarnação. Se a pessoa não tem uma mentalidade reencarnacionista, vai dizer que esta cadeira pertence a uma senhora gorda com cicatriz no rosto, que teve cicatriz no acidente, assim por diante. Então, através de uma adivinhação, está adivinhando o futuro, não está lembrando, mas está adivinhando. Através da psicometria, que o Padre Jorge já explicou em aula adequadamente. O que é psicometria? Através, em contato com o objeto, ou em presença de um objeto, adivinhar coisas com relação a esse, o dono do objeto. Então, não estou adivinhando, não estou lembrando coisas passadas, mas estou adivinhando coisas passadas. Há uma outra explicação, seria a megalomania. A megalomania, isto é, nunca as pessoas que se dizem que lendo vidas passadas, que são a reencarnação de outras vidas, são Zé Ninguém. Nunca são João Ninguém. Sempre uma pessoa importante. Por exemplo, Anna Kingland lembrava quando ela foi nada mais, nada menos do que Maria Santíssima. Helena Smith, que eu já vi falar em aula, foi citada em aula, lembrava quando ela foi Maria Antonieta. Edward Maitland lembrava quando ele foi São João Batista. Segundo Daniel Dunglason, ele diz, ele foi espírita e depois mudou, e diz o seguinte, que ele conheceu ao mesmo tempo 12 Maria Antonietas, conheceu 20 Alexandre Magno, conheceu 14 Césares, conheceu 6 Maria Stuart, conheceu 8 Luís da França. E Victor Hugo, aquele famoso poeta, ele foi todos os personagens importantes da sua época, todos. Então vejam, está de forma assim bem clara uma evidência de que essas pessoas estão com uma questão de megalomania, uma mania de grandeza. Nunca tomam, em vez de tomar um complexo de inferioridade, tomam um complexo de superioridade. Tem ainda 4 minutos, 3 minutos. Dá para algumas perguntas? 2 minutos? Pois não. Porque os próprios pais que acreditam em reencarnação nunca aceitam que o filho dele
Como é? Os pais, em reencarnação, eles nunca aceitam que o filho deles é o filho de mais de alguém. Sim. Isso aí eu vou abordar, padre, nos... Em que aspecto eu vou abordar? É aqui mesmo, nos fatos de instintos, inclinações e tendências. Realmente, se eu entendi a sua pergunta, se um filho poderia ser reencarnação do pai? Não? Perché è una legata che dà un valore, che non esiste reincarnazione, esiste mai, perché a questa reincarnazione non pensa che os filhos deles são. Ah, sim, entendi. Que os pais pensam que os seus filhos nunca são reencarnação de alguém. Filho dele, sim. Esses argumentos todos apresentados aqui, eles são argumentos a favor da reencarnação. Não. Vamos ver, então, como que eles realmente não são a favor. Eles têm, dentro do próprio bojão, do próprio bojo do argumento, a sua contradição. Então, realmente, os pais nunca creem, os pais nunca acreditam que aquele filho é filho dele. É filho na realidade é só filho dele. Não? Mas, e o sofrimento? O seu filho sofre, tem uma anomalia muito grande, e vem um outro amigo, vai numa sessão espírita. Olha, seu filho está sofrendo porque está pagando por pecados que ele cometeu em vidas passadas. Portanto, pode acontecer isso. E os pais, então, poderão ficar confusos. Ou então aderir a esta mentalidade nova, segundo a reencarnação. Ok? Muito obrigado.